Existe um momento na vida em que tudo que a gente faz perde sentido. Nada acontece, mas parece que tudo tá sem chão. O trabalho já não diz mais muita coisa, os relacionamentos parecem repetição, os dias passam como cópias de si mesmos. E aí você acorda e pergunta: "Cara, onde é que foi parar o fio da minha história?". Esse momento tem muitos nomes, tem crise, vazio, angústia, mas com o filósofo que eu quero abordar hoje, o Gadamer, a gente pode chamá-lo de algo mais preciso: colapso hermenêutico. Quando o horizonte se sustenta, a sua vida acontece. Quando ele não se sustenta, a sua vida se desfaz. Vamos explorar essa ideia de horizonte? Porque quando as suas narrativas deixam de funcionar, é aqui que a filosofia entra. Não para consertar a sua vida, mas para revelar que ela sempre foi interpretação. E que toda interpretação um dia pode ruir. E principalmente que é possível reconstruir. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Eu vou tirar dessa aula aqui, lá do Núcleo de Formação Filosófica, que é uma aula que está lá no curso de Filosofia Contemporânea, no módulo de Hermenêutica. Eu vou usar a apostila do Gadamer, vou falar um pouco sobre as suas noções de hermenêutica, de preconceito, autoridade, tradição, círculo hermenêutico, história afetiva. Vamos falar desses nomes difíceis, mas que eu tenho certeza vão ajudar a gente a dimensionar a situação aqui, tá? Vamos lá. Quem que é o Gadamer? Eu vou olhar para o meu computador, para as minhas anotações, então a gente vai fazer aquela conversa aqui, como a gente tem feito. Essa aula aqui é uma na sequência de aulas sobre solidão no mundo contemporâneo e no mundo moderno, que vão culminar no lançamento do Clube do Livro Linhagens, cujo tema é solidão. E lá você vai aprender não só comigo, mas com filósofos, cientistas, literatos, a como entender as causas, os problemas, as consequências e encaminhar soluções, e quem sabe resolver esse problema na sua vida. Se você já decidiu que quer entrar no Clube do Livro Linhagens 2026, antes de todo mundo e com desconto, eu fiz uma lista de super interessados. O link está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se inscreve lá. Você vai ter acesso antes e mais barato. Certo? Vamos lá. E que era o Hans-Georg Gadamer. Ele nasce em 1900, tá? Ele é aluno do Heidegger. Ele é autor de um livro muito famoso em filosofia chamado Verdade e Método. Ele é o que a gente chama de o filósofo da compreensão. Tá? Antes de falar hermenêutica, entendamos compreensão. Ele é o último grande filósofo hermenêutico do século XX, talvez o de maior projeção, assim. Talvez o Paul Ricoeur está ali junto, mas o Gadamer certamente é muito, 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 muito grande. O importante, no entanto, não é a vida dele, o importante é aquilo que ele descobriu sobre a nossa vida. Ele afirma que compreender não é um ato intelectual apenas, compreender é uma forma de existir no mundo. Presta atenção nisso. Isso significa que você, querendo ou não, está sempre interpretando a si, aos outros, sua história, seus fracassos, seus amores, seus ódios. E quando a sua interpretação quebra, você quebra junto, certo? Então o problema que eu quero abordar aqui é o seguinte: o Gadamer diz que toda compreensão começa, veja só a palavra, tá? Ela é curiosa, com preconceitos. Não no sentido moral, mas como estruturas prévias de sentido. Um preconceito é uma estrutura prévia de sentido. Todo mundo, portanto, é preconceituoso, porque todo mundo tem uma estrutura prévia de sentido. Uma estrutura que nós herdamos sem perceber. O que são estruturas prévias de sentido? O que são preconceitos? Olha, são seus hábitos de pensamento, são suas expectativas silenciosas, são seus julgamentos automáticos, são sua forma como você aprende a ver o mundo. Esses preconceitos formam o horizonte da sua vida. A sua estrutura prévia de sentido forma até onde você vê.
Esse horizonte, ele não é fixo, ele muda, ele se amplia, ele se estreita, ele entra em choque com várias crenças que você tem, e quando esse horizonte não comporta mais o mundo em que você vive, você sente que a sua vida perdeu sentido. Esse é o colapso das narrativas que eu quero abordar aqui, tá? Vamos abordar, então, em capítulos. E o capítulo 1 é: quando o horizonte encolhe, aí começa a sua crise. Então, segundo o Gadamer, cada pessoa vive dentro de um horizonte hermenêutico. Um horizonte hermenêutico é um campo de possibilidades, é um campo de valores, é um campo de crenças, é um campo de expectativas sobre o que pode acontecer com você. Isso é um horizonte hermenêutico. Tudo isso molda, de certo modo, o que você é capaz de compreender. Quando acontece a crise? A crise acontece quando algo novo aparece, quando os seus preconceitos, as suas compreensões prévias não dão mais conta, quando a sua tradição interna já não reconhece o novo, quando a sua narrativa não consegue incluir de modo coerente o que acabou de acontecer com você. Qual que é o resultado disso? O resultado é um estranhamento radical. Você olha para a sua vida, você não reconhece a sua vida, e a narrativa que te sustentava, esse roteiro invisível que te sustentava, ele meio que se rompe. E você não sabe como continuar essa história. Percebe? É aqui que começa o estranhamento radical. Isso me leva a uma dimensão segunda, o capítulo 2 do que eu quero abordar com você, que é o colapso das narrativas quando o passado deixa de explicar o que está acontecendo com você no presente. O Gadamer chama isso de história efetiva. História efetiva. O passado não é algo que você tem. O passado. Mas o passado é bom, porque eu queria dizer que o passado é algo que te molda. Então, o passado te molda. Te molda. O passado só funciona quando ele consegue falar com o presente, correto? Senão ele é só história que a gente esquece. Quando o mundo muda rápido demais, quando as referências que a gente tem se esgotam para dar conta do que está mudando, quando o que era estável se dissolve, o passado deixa de orientar a gente. Deixa de orientar a gente. E a gente fica meio que em suspensão, flutuando no mundo. Sem tradição, sem chão, sem senso de continuidade. Parece que a gente não está continuando nada. E é aí que a gente diz: a minha vida perdeu o sentido. Eu não sei mais para onde eu estou indo. Para o Gadamer, não é que o sentido desaparece, é que o modelo de interpretação entrou em pane, percebe? Houve uma crise de narrativa aqui. O modelo de interpretação entrou em pane. Isso me leva a um terceiro ponto. Terceiro capítulo: preconceitos legítimos e ilegítimos. Quando é que o problema não é a vida, mas é a perspectiva em que você enquadra. O Gadamer afirma que tem dois tipos de preconceito: um legítimo e um ilegítimo. Os legítimos são aqueles baseados nas coisas, na experiência real. Os ilegítimos são herdados do acaso, são distorcidos, são aqueles não examinados. Grande parte do nosso sofrimento existencial moderno vem de viver guiado por preconceitos ilegítimos. Ilegítimos. Por exemplo, eu preciso ter tudo sob controle. Por exemplo, a minha vida deve seguir o ritmo do mundo. Por exemplo, nossa, eu já deveria ter alcançado pela idade que eu tenho outro patamar. Ser milionário antes dos 30, ter um carro, ter uma casa, ter um filho. Olha, se não for perfeito, então não vale a pena. Minha vida tem que ser épica. Eu preciso saber o que eu estou fazendo da minha vida. Nada pode escapar ao meu controle. Nota? Todos esses preconceitos, essas compreensões prévias de mundo, são lentes pelas quais a gente enxerga o mundo e costumam ficar bem quebradas quando
o mundo não atende essas expectativas. E quando o mundo não cabe nessa lente, ele não é abarcado por essa lente, a gente interpreta isso como perda de sentido. Mas é a lente que não funciona, não é o mundo que parou de funcionar, percebe? Nesse caso, o Gadamer falaria, o que precisa ser expandido é o horizonte. E você só expande o horizonte se você coloca outras lentes para enxergar coisas que você não enxergava antes. Isso me leva a um capítulo 4. Eu vou chamar aqui de o círculo hermenêutico. Quando a gente constrói sentido a partir dos fragmentos que restaram. Então, o Gadamer diz que compreender é sempre um movimento que vai do todo para as partes e das partes para o todo. Isso é o círculo hermenêutico. Não é que o todo vem antes das partes ou as partes vêm antes do todo. Não se trata de um antes e um depois. Se trata de você só consegue entender um pelo outro e o outro pelo um. Ele está partindo de um paradigma que não parte de fundamentos, parte de uma circularidade, daí círculo hermenêutico. Ele está mais preocupado com a coerência do que com a fundação da coisa. E, de certo modo, a vida pode ser também interpretada sob essa ótica. Quando a nossa narrativa colapsa, a gente perde o todo que organizava a parte que é a nossa vida. Percebe? A gente já não se encaixa mais nesse todo, ou não vê se encaixando nesse todo. Os fragmentos, o trabalho, os relacionamentos, o corpo, a alma, a rotina, né? Assim, parece tudo meio que desconexo. A gente não sabe para onde está indo, para onde está indo, para onde está indo. E quando é que começa a reconstrução? Começa quando a gente, olha, pressupõe que as coisas, primeiro, precisam ter coerência, certo? Se eu estou fazendo uma coisa aqui é porque eu estou atendendo a uma dimensão maior, mesmo quando eu não estou vendo. Eu só preciso saber que dimensão maior é essa. Segundo, a gente se permite reinterpretar as partes. Ou seja, se eu estou me sentindo desconectado, talvez eu só não esteja interpretando de modo correto. Talvez eu esteja pressupondo que elas se encaixam no todo que já não existe mais. E talvez eu precise reencaixar esse todo, reenquadrar esse todo, reformular esse todo. Terceiro, a reconstrução começa quando a gente cria um novo horizonte. O horizonte é aquilo que reintegra o que parece desconexo. Quando a gente só enxerga um horizonte que a gente queria, quando a gente não consegue reinterpretar as partes e quando a gente não pressupõe que isso tem que ter uma coerência, a gente não se reconecta. A gente não se reconecta. O Gadamer diz, a compreensão é sempre uma espécie de fusão de horizontes. O meu horizonte se fundindo com o horizonte daquilo que eu quero compreender. Fusão de horizontes. Então, quando a nossa vida muda, o nosso horizonte também precisa mudar. Se o horizonte não mudar, a nossa vida fica com a sensação de que está colapsada, fragmentada e que não faz parte de um todo. Percebe? Isso me leva para o capítulo 5. Quando o texto, que é a nossa vida, volta a falar. Vamos falar sobre isso. O Gadamer descreve a compreensão como um diálogo de um eu com um tu, né? Com uma pessoa com outra pessoa, de um eu com um tu. Se a gente quiser fazer uma metáfora, esse tu é a própria vida, certo? Ela diz coisas que a gente não quer ouvir. A vida faz coisas que a gente não consegue compreender. E quando a gente tenta controlar a narrativa, em vez de fundir os nossos horizontes com os horizontes da vida, é como se a vida parasse de falar. É como se você tratasse ela como se ela fosse um mero objeto, como se ela fosse moldável às suas expectativas, coisa que ela não é. Ela não é. Quando você tenta prever tudo com base em modelos prévios que você já tinha da realidade, a vida só para de responder. Ela perde o sentido. Desse modo, o sentido só volta quando você aceita que a vida não é algo que você molda de acordo com a sua vontade. A vida é sua interlocutora. Ela te coloca coisas às quais você precisa responder e não ignorar. A vida te fala, te questiona, te coloca dificuldade, te interpela, exige que você reconstrua o seu esquema de interpretação o tempo inteiro.
Para o Gadamer, quando ele está falando de texto, ele fala que compreender é reconstruir a pergunta que um texto responde. Viver, portanto, é reconstruir a pergunta para que o mundo faça sentido. E não sempre perguntar a mesma coisa que a gente não está conseguindo encontrar a resposta. Talvez você esteja fazendo perguntas erradas e a sua crise de sentido seja essa. Você está fazendo a mesma pergunta durante a sua vida inteira. Que tal você mudar a pergunta? Que tal você mudar a pergunta? E eu quero ir para um capítulo 6, que é falar sobre um colapso um colapso não só como algo que te prejudica e te desintegra, mas como uma abertura, né? O que o Gadamer fala sobre fusão de horizontes. A crise é dolorosa porque ela abre fissuras, certo? Essas fissuras permitem a entrada do novo. O Gadamer chama isso, quer dizer, eu chamo isso de alargamento de pensamento. Você deve estar habituado. Se não está, esteja agora. Alargar o pensamento é incluir dentro de você mesmo horizontes que antes não estavam dentro de você. É enxergar com olhos que não são os seus, ainda que você volte para os seus. Quando essas novas possibilidades entram em você, o seu velho horizonte se expande. E ele começa a abrir caminho para o novo começar a acontecer. Você fica num espaço que não é nem seu nem do outro, é um espaço que você está tentando entrar no outro e sair de você. Nesse espaço há nascimento da vida. Nesse espaço há fertilidade. Nesse espaço você pode voltar a encontrar sentido onde você não encontrava. Mas você tem que se permitir sair da sua narrativa, entrar na do outro. De certo modo, colapsar. E viver sem a própria narrativa é desafiador também. Então, para colocar na prática o negócio aqui, vamos encarnar o Gadamer e vamos tentar trazer conselhos dele para a nossa vida prática. Quais são as posturas hermenêuticas que o Gadamer diria para a gente fazer? Olha, a primeira coisa que eu acho que o Gadamer diria era: reconheça seus preconceitos, sem culpa. Preconceitos são inevitáveis. O problema não é ter preconceitos, o problema é não perceber preconceitos. Preconceitos são estruturas prévias de interpretação. Todo mundo tem estruturas prévias de interpretação. 2. Distinga preconceito legítimo de ilegítimo. Você está vivendo numa tradição legítima ou numa herança que já morreu? 3. Confia temporariamente na coerência. As coisas têm coerência. Talvez você só não esteja encaixando as partes no todo, mas elas têm coerência. Você precisa pressupor isso, caso contrário você colapsa e não tem volta. 4. Permita que novas perguntas invadam você. A vida também fala com você. Não é só você que faz perguntas para a vida, não. 5. Alargue seu horizonte. Não dá para abandonar quem você é, mas dá para tentar entrar em categorias que não são as suas, para voltar para você mais rico. 6. Aceita essa fusão de horizontes, porque é quando você funde o seu com o outro, que você fica num espaço que não é nem seu nem do outro, que é possível encontrar algo novo. 7. Aplica tudo isso. Não fica esperando um sentido abstrato. O sentido nasce quando você aplica uma nova compreensão na sua vida. Com todas as dificuldades, com todas as imperfeições. O processo de interpretar, ele só é feito na prática e não na teoria. O processo de encontrar sentido também. E nesse sentido a gente pode encontrar um fechamento sem conclusão, como a gente vem fazendo. Que é, a gente está refletindo quando é que a vida deixa de fazer sentido, né? E a gente está dizendo que não é porque talvez o sentido tenha sumido, mas sim porque a nossa narrativa de encontrar esse sentido ficou estreita demais. Por isso que eu peguei o Gadamer aqui. Nosso horizonte está estreito demais, está pouco profundo. As nossas perguntas são velhas, elas não são novas. Os nossos preconceitos
como estruturas prévias de compreensão deixaram de funcionar. Então, a crise é o momento em que o mundo diz assim, olha, que tal você tentar interpretar de novo? Que tal você tentar interpretar de novo? E aí, não há resposta pronta, assim, só há fusão. Essa experiência silenciosa que une o seu horizonte com o do outro. Em que você não é mais você totalmente, nem é o outro totalmente, e que alguma coisa nova pode surgir. A vida está pedindo uma nova existência hermenêutica. Para a gente utilizar uma palavra bonita aqui, um novo recomeço hermenêutico, entende? E aí você precisa agora interpretar por conta própria. Essa aula aqui é uma numa sequência de várias sobre a solidão contemporânea / moderna. Vai culminar o lançamento do nosso Clube do Livro 2026, cujo tema é Solidão Contemporânea e Moderna, em que eu vou abordar filósofos, literatos e cientistas para compreender esse problema e para encaminhá-lo, resolvê-lo. Se você quer entrar, antes de todo mundo com desconto, entre na lista de espera, que está aqui no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo. Não se esquece, você é o que pensa. Eu estou aqui para ajudar você a pensar melhor. E como sempre, fique com Sócrates.